Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, você viu, acredito que você deve ter assistido, se não assistiu, veja o vídeo aí onde o pastor Rodrigo Silva, ele vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo, para tentar ou seja, se cria uma heresia, uma doutrina, para tentar dar base a outra, né? Quando eles vão falar da imortalidade da alma, e para que Moisés pudesse aparecer no Monte da Transfiguração, no versículo 9 da carta de São Judas, Miguel, disputando a respeito do corpo de Moisés, seria ele ali Jesus, seria Miguel, seria Jesus, ressuscitando Moisés. Então, veja esse vídeo aí. E agora nós temos esse vídeo aqui de um pastor adventista que destrói, né, a cruz de Cristo, o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, onde o próprio Cristo diz que está tudo consumado. O pastor, para defender uma heresia que foi a volta de Jesus, ali por volta do ano 1843 e depois na primavera de 1844, e como não aconteceu, eles inventaram outra heresia. Veja aí o que é que esse pastor vai dizer. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Então veja, meus irmãos, como eu disse, se cria uma heresia para encobrir a outra. A primeira heresia, estou falando aqui no sentido do vídeo que o pastor está falando, a primeira heresia era a volta de Jesus em 1844, que foi dito por um líder adventista, não lembro agora o nome dele, né? E como houve esse erro, né, que Jesus mesmo disse, nem perguntaram, né? Seus discípulos perguntaram: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino de Israel? É agora que vai estabelecer, podemos dizer, o fim da história? Aí Jesus disse que isso está oculto aos homens. Ele disse: nem o Filho do Homem e nem os anjos de Deus sabiam. E Jesus, de fato, como homem ali, não sabia do fim, quando seria o fim, o dia final. Mas os membros, os pastores, os líderes da igreja adventista disseram que era na primavera de 1844. E finalmente, em 22 de outubro de 1844, aconteceu algo que Ellen White vai definir como o juízo investigativo. E o que é o juízo investigativo e o que é que aconteceu em 22 de outubro de 1844 que o pastor menciona aí? É exatamente não o fim do mundo, mas um evento que daria início a uma nova fase da história da salvação, que era o juízo investigativo. Aí foi assim que aconteceu. Foi a mudança de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, em 1844. Isso, o santuário celeste, que seria o santuário terrestre, é uma cópia do santuário celeste. Então, Jesus estava até 1844 no santo. Jesus era sumo sacerdote, mas estava no santo. Não tinha entrado ainda no santo dos santos. Então, ele entra no santo dos santos, em 1844, para iniciar um juízo investigativo, para purificar o santuário no paraíso.
E aí ela vai dizer, né? Vão dizer que Jesus está com os livros na mão das pessoas que já morreram. Primeiro vai ser investigado minuciosamente as obras daqueles que já morreram. Depois vai ser investigado as obras daqueles que ainda estão vivos. E a partir desse julgamento, Jesus vai definir quem está salvo e quem não está salvo. Eu acho que essas heresias, elas são, assim, criadas, como São Paulo diz. São Paulo vai dizer que são doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios. Então veja que o pastor dizia que o evento mais extraordinário para a raça humana não foi a criação, não foi o dilúvio, não foi o nascimento de Cristo, não foi a cruz, não foi a ressurreição, mas foi o juízo investigativo. Veja que blasfêmia, isso chega a soar como blasfêmia. Né? Foi a entrada de Jesus do santo para o santo dos santos, para começar a investigar através de livros diante do Pai o que é que os homens estavam fazendo. Talvez tenham usado textos como esse de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vai dizer: Vi um trono grande e branco, e nele alguém sentado. De sua presença fugiram a terra e o céu, sem deixar rastro. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se também o livro da vida. Os mortos foram julgados por suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. O mar devolveu seus mortos, morte e Hades devolveram seus mortos, e cada um foi julgado segundo suas obras. Morte e Hades foram arremessados ao fosso de fogo. Esta é a morte segunda, o fosso de fogo. Quem não estiver escrito no livro da vida será arremessado ao fosso de fogo, ao lago de fogo. Então, eu acredito que Jesus, né, está lá super ocupado, fazendo uma investigação minuciosa com esses livros. Eu penso Jesus pegando todos os livros, livro por livro de cada membro, cada pessoa criada e depois cada membro da igreja, e investigando minuciosamente. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que é uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica, para dizer que todas as nossas obras, seja elas boas ou más, elas não passarão despercebidas diante de Deus quando Cristo se sentar no seu trono, como diz o livro de São Mateus, no capítulo 25 de São Mateus, vai dizer que Jesus se sentará num trono, e assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele separará os justos dos injustos, e segundo as suas obras. E ele vai dizer: porque eu estive com fome, então me deste de comer, estive com sede, e assim sucessivamente, como você já conhece. Então, logo, meus irmãos, nós podemos perceber que essa igreja adventista, ela vem criando heresias para encobrir outras heresias. Se cria uma heresia, as pessoas têm acesso às escrituras, as pessoas têm acesso aos textos da própria Ellen White. E aí, como as pessoas têm acesso a isso tudo, as pessoas vão descobrindo as heresias, e o que acontece? Eles vão criando outras heresias. Assim aconteceu. Diziam que o ano do fim do mundo, da destruição do planeta, seria em 1844. E aí, como não aconteceu, né, como todo mundo ficou frustrado, quem acreditou nesse povo aí, eles inventaram outra, como é que eu posso dizer, evento. O evento esperado era o fim do mundo, em 1844. O evento do fim do mundo não aconteceu, aí disseram: não, a data não está errada. O que estava errado foi o evento. Nós não conseguimos ver o evento. Até ela vai dizer que foi posto, a mão de Deus foi posta em cima do mapa, alguma coisa assim, e não viram o evento. A data estava correta, mas o evento não era o fim do mundo, e era o início do juízo investigativo, onde Jesus iria entrar saindo do santo, no santuário celeste, para o santo dos santos, e ali, com os livros de cada pessoa criada e de cada membro da igreja, Jesus iria
minuciosamente julgar, né? Ou seja, fazer um juízo, uma investigação das obras de cada pessoa para decidir quem será salvo e quem não será salvo. Meus amados irmãos, a salvação da humanidade foi definida, foi realizada definitivamente na cruz do Calvário, quando Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, está tudo consumado. Toda a obra da salvação foi consumada ali. E nós seremos salvos graças ao sangue expiatório de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, se nós aceitarmos a Jesus ou não. Se nós aceitarmos, seremos salvos. Se não aceitarmos, não seremos salvos. E aceitar não é simplesmente levantar a mão e dizer agora que crê, mas é viver de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Viver segundo os seus mandamentos. E os mandamentos de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ou melhor, amar o próximo como ele nos amou. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o amor cumpre toda a lei. Porque o amor, quem ama, não peca. E aqui é amar no sentido mais correto da palavra amar. Amar verdadeiramente, praticando o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. E não um amor de fingimento, como São Paulo já falou. Revestivos de sincera misericórdia. Peçamos a Deus o revestimento de uma sincera misericórdia, porque existe uma misericórdia fingida. Então, meus irmãos, é isso aí, né? Heresias querendo encobrir heresias. Infelizmente, cuidado, tenhamos muito cuidado, porque essas seitas, elas vão trazendo heresias para encobrir as outras heresias que foram desmascaradas ao longo da história. Deus abençoe.